Oi, turma! Aqui quem fala é o professor Júlio César, da disciplina Prática e Experiência Matemática. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai iniciar os estudos acerca do conteúdo Operações com números inteiros. Nessa aula, daremos início com as operações de adição e subtração com números inteiros, tudo bem? Então vamos lá. Adição e subtração de números inteiros. Bem, adição e subtração, a gente vai seguir as seguintes regras. A gente vai dividir em dois casos. O caso onde os sinais são iguais e o caso onde os sinais são diferentes. Quando os sinais são iguais, você deve conservar o sinal e somar, tá certo? Ou seja, repete o sinal e soma. Quando os sinais são diferentes, você vai repetir o sinal do maior número e subtrair. Então, gente, o que você vai guardar nesse momento? Se os sinais são iguais, é soma. Se os sinais são diferentes, é subtração, tá bom? É muito importante você fixar essa ideia. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtração. Aí lembre-se, quando os sinais são iguais, a gente vai só repetir o sinal. E quando os sinais são diferentes, a gente vai repetir o sinal do maior, tudo bem? Então tá aí dois exemplos, né, de sinais iguais e dois exemplos de sinais diferentes. Então vamos lá. À esquerda eu tenho os sinais iguais. Então vamos lá. Mais 2 com mais 3. Observe que são sinais iguais. Então eu devo repetir o sinal de mais e somar. 2 mais 3, 5. Tudo bem? No segundo exemplo, eu tenho menos 3 e menos 5. Observem que os sinais são iguais. Então, eu repito o sinal de menos e somo. 3 mais 5, 8. Tudo certo? À direita, eu tenho exemplos onde os sinais são diferentes. No primeiro, eu tenho menos 5 e mais 3. Observem que os sinais são diferentes. Então, eu devo repetir o sinal do maior número, que no caso é o 5. Então, eu coloco menos. E 5 menos 3, 2. Gente, aqui eu tenho duas observações a fazer. Quando ele fala que a gente vai repetir o sinal do maior, a gente está considerando o maior em módulo, tá bom? E quando a gente fala que vai subtrair, é sempre o maior número menos o menor número, tá bom? Então, sempre considerar o maior em módulo para conservar o sinal e na hora de fazer a subtração, sempre considerar o maior menos o menor, tá bom? No segundo exemplo, a gente tem mais 8 e menos 6. Quem é o maior, o 8 ou o 6? É claro que é o 8, né, turma? Então, vamos considerar o sinal do 8, que é o sinal de mais. Então, vamos lá e colocamos o sinal de mais no resultado. Como são diferentes, vamos subtrair. 8 menos 6, 2. Professor, posso fazer 6 menos 8? Não, gente, como eu falei anteriormente. Na subtração, a gente vai considerar o maior número menos o menor número, tudo bem? Bom, então vamos lá praticar mais um pouco. Observem esses exemplos. Tanto o exemplo da letra A, da letra B, da letra C e da letra D são exemplos quando os sinais são diferentes. Ou melhor, desculpem, gente. São exemplos quando os sinais são iguais. Então, na letra A, eu tenho mais 5 e mais 2. Sinais iguais, conservo mais e soma. 5 mais 2, 7. Na letra B, eu tenho menos 6 e menos 3. Conservo o sinal de menos e soma. 6 mais 3, 9. Na letra C, eu tenho mais 7 e mais 2. Como os sinais são iguais, conservo mais e soma. 7 mais 2, 9. Na letra D, eu tenho menos 10 e menos 1, sinais iguais. Conservo o sinal de menos e soma. 10 mais 1, 11.
Então, observe, gente, em ambos os casos, tanto mais e mais ou menos e menos, conserva o sinal e soma, tudo bem? Agora, quando os sinais são diferentes, vejamos, vamos conservar o sinal do maior em módulo, tudo bem? E fazer a subtração do maior pelo menor, tá? Então, na letra A eu tenho mais 8 e menos 3. Quem é maior? O 8, em módulo, tudo bem? Então, o 8 é o maior. Então, vamos considerar o sinal dele, que é o sinal de mais. 8 menos 3, 5. Na letra B, quem é maior, o 13 ou o 20? Claro que o 20. Então, vamos considerar o sinal de mais. 20 menos 13, 7. Na letra C, eu tenho menos 1 mais 3. O 3 é o maior, então a gente considera o sinal de mais, tá bom? 3 menos 1, 2. Na letra D, eu tenho mais 7 menos 8. O maior é o 8, então eu vou considerar o sinal dele, que no caso é menos. E 8 menos 7, 1. Na letra E, eu tenho mais 4 e mais 1. O maior é o 4, então eu considero o sinal dele, que é o sinal de menos. E 4 menos 1, 3, tá certo? Então, quando os sinais são diferentes, eu vou efetuar uma operação de subtração, conservando o sinal do maior, tá certo? Bom, a outra situação que a gente precisa analisar é quando a gente tem a presença dos parênteses, tá certo? Então, como proceder? Gente, primeiro a gente vai fazer a eliminação do parêntese, para poder cair no caso que a gente já estudou agora há pouco, tá bom? Então, depois que eliminar o parêntese, a gente vai ter o caso que acabamos de ver. Mas e aí, como é que a gente vai eliminar o parêntese? Gente, o parêntese ele vai ser eliminado através do jogo de sinal, tá bom? Então, não vamos esquecer que quando eu tenho sinais iguais, mais com mais, menos com menos, o resultado é mais. E quando eu tenho sinais diferentes, mais com menos ou menos com mais, o resultado é menos. Então a gente vai utilizar o jogo de sinal para eliminar os parênteses. Depois que a gente eliminar os parênteses, a gente vai chegar na forma simplificada, que é a forma que a gente vinha fazendo nos slides anteriores, tudo bem? Então vamos lá. Na letra A, eu tenho mais 8 mais menos 3. O número que está ali como primeiro, no caso mais 8, ele vai ser só repetido sem o parênteses, tá bom? E no caso do menos 3, eu vou fazer o jogo de sinal do menos, né, que é o sinal do 3, com o sinal de mais. Aí a gente vai obter mais com menos é menos. Então, olha como vai ficar. Mais 8 menos 3. Tá bom? Essa é a forma simplificada, que é a forma que a gente já aprendeu a fazer. Na letra B, o menos 4 eu só repito. Menos com mais, menos. Então, vai ficar menos 4, menos 6. Na letra C, o menos 10 eu só repito. Mais com o menos do 5 dá menos. Então, vai ficar menos 10, menos 5. Na letra D, mais 7 eu só repito. O menos com menos é mais. Então, vai ficar mais 7, mais 3. Na letra E, eu repito menos 1. Menos com menos é mais, então vai ficar menos 1 mais 3. E por fim, na letra F, eu repito mais 5 e menos com menos é mais, então vai ficar mais 5 mais 2. Então, olha só como ficou. Gente, essa forma é a forma simplificada e é a forma que a gente já aprendeu a fazer nos slides anteriores. Então, olhem só, na letra A, mais 8 menos 3, né, sinais diferentes. Então, eu conservo o sinal do maior, que no caso é o 8, o sinal é mais, e subtraio. Então, na letra A, a resposta vai ser 8 menos 3 é 5, então a resposta é mais 5. Na letra B, observe, menos 4 e menos 6, sinais iguais. Então, eu conservo o sinal e somo. Então, vai ficar menos 10. Na letra C, também temos sinais iguais. Então, eu devo conservar o sinal
de menos no caso, e somar. 10 mais 5, 15. Então a resposta é menos 15. Na letra D, sinais iguais, mais 7 mais 3. Então eu conservo o sinal de mais e somo. 7 mais 3, 10. Então a resposta é mais 10. Na letra E, menos 1 mais 3. Sinais diferentes. Então eu conservo o sinal do maior, tá? Em módulo, claro. E o sinal do maior é mais, porque é o sinal do 3, e subtraio. 3 menos 1, 2. Então a resposta é mais 2. E por fim, na letra F, temos sinais iguais. Então eu conservo o sinal e somo. Então, como os sinais deles são mais, eu vou conservar o sinal de mais e somar. 5 mais 2, 7. Então a resposta é mais 7, tá bom? Então vejam, está aí, né, as respostas de cada letra. Então, gente, qual é a ideia? Quando a gente tiver os parênteses, vamos eliminá-los, tá bom? Para chegar na forma simplificada e aplicar as regras que a gente aprendeu. O caso, sinais iguais, e o caso, sinais diferentes. Aí só para lembrar, gente, sinais iguais, conserva o sinal e soma, tá bom? Sinais diferentes, eu vou conservar o sinal do maior número em módulo e subtrair. E lembre-se, gente, essa subtração é sempre o maior menos o menor. Tudo bem? Turma, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Junto com essa aula, eu vou postar a atividade 2. Como eu havia falado com vocês na videoaula passada, essa atividade 2 ela vai ter o prazo de até terça-feira para ser enviada, tá bom? Essa primeira eu dei um prazo maior por conta dessa questão de adaptação à plataforma. Mas a atividade 2 a gente vai ter até terça para estar enviando, tudo bem? Aí agora no fim de semana eu vou estar corrigindo a atividade 1, dando um retorno para vocês, tá bom? E na aula de terça-feira, desculpem, na aula de quarta-feira eu vou disponibilizar um vídeo fazendo a correção da atividade 1, tá bom? Um abraço e bons estudos.